andando, né, pelas coisas que eu vou passando pelas coisas que eu ah, pensei, né, em trazer para vocês, mas assim, se vocês tiverem coisas para perguntar, para adicionar e tal, insights, comentários, ajuda, né, a gente a ir destrinchando, né, as ideias, tá bom? Mas vamos orar então, começar? Senhor Deus, obrigado pelo dia de hoje, pela oportunidade que temos de conhecer irmãos, a parte da família da fé, Senhor, de diversos locais diferentes e histórias diferentes. Obrigado por o Senhor nos trazer em torno da tua palavra agora, para podermos meditar nela. E nos ajude, Senhor, a sermos abertos, Pai, à tua voz. Nós não queremos pegar a tua palavra e tratá-la como um objeto inanimado, porque a tua palavra carrega os teus próprios atributos. A tua palavra é poderosa, a tua palavra é ativa, a tua palavra é viva. Ela é também eficaz para transformar a nossa vida e para nos ah, equipar, nos emparelhar. E pedimos, Senhor, que o Senhor faça boa obra em nossas vidas por meio disso. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, o tema de hoje, eu não sei se vocês assim, sabem um pouquinho a respeito de mim, né? Mas eu sou um pastor presbiteriano, né? Eu fiz seminário no Brasil, depois eu fiz seminário nos Estados Unidos também, onde eu estou morando agora. E eu também sou fundador de uma empresa de livros, e a gente tem um aplicativo também, talvez alguns de vocês conheçam, chama Pilgrim, ah, original do Brasil, de Brasília, né? E tem minha esposa, Rose, e tem 3 filhos, né? E a gente tem tido o prazer de morar aqui nessa região, aqui do Michigan, há uns 2 anos e meio, e estamos nos preparando para voltar para o Brasil. Então, estou feliz de eventualmente poder, quem sabe, conhecer vocês, né, pessoalmente aí, uma outra oportunidade. O tema que me deram hoje para falar é produzindo para a eternidade. Produzindo para a eternidade. Eu achei muito legal o tema, assim, bem instigante, eu diria, né? E, e eu também recebi da Isabelle assim, uma lista, né, de outras, de todas as outras pessoas, né, que falaram, né, até agora, ou que vão falar. E eu achei muito legal, achei muito bacana o que vocês idealizaram, né, de falar a respeito desse tema. Sem dúvida, é um assunto importante, né? Vocês estão na faculdade e vocês estão sendo treinados, então, né, para o trabalho, né? Para uma vida de trabalho, né? Que talvez para alguns de vocês já tenha começado, para outros vocês ainda estão naquele momento de nunca tiveram realmente que trabalhar, se sustentar, né? Isso é um privilégio muito grande. A gente já falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria começar com o Salmo 127, lendo o Salmo 127, porque é um salmo muito conhecido nosso, e foi a primeira coisa que eu pensei imediatamente quando pensei a respeito desse assunto de produzir, né, de pegar nossa produtividade que o Senhor nos deu e colocar ela para trabalhar para a eternidade, né? Vamos ler então, eu vou ler para vocês, Salmo 127. É um salmo de Salomão, né? Salomão, grande rei, sábio e construtor, né, do templo. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus santos, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Veja, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quando a gente vê essa passagem, né, a primeira coisa que eu penso é:
será que a gente se pergunta, né, por que que a gente está trabalhando? Né? Por que que a gente trabalha? Será que a gente tem uma resposta para isso? Né? Se você parar e perguntar para qualquer pessoa na universidade onde vocês estão, né, assim, por que que você está fazendo universidade? Provavelmente a pessoa vai ter uma resposta do tipo, porque eu quero ter um emprego, assim, assim, assado, sei lá, quero ser médico, quero ser advogado, quero ser engenheiro. Mas por que você quer fazer isso? Né? E se você for perguntando por quê, né, fazendo essa pergunta, né, tentando chegar numa visão teleológica, né, assim, qual é o objetivo, qual é o fim dessas coisas, né? Qual é o fim disso? Por que você, por qual finalidade você está fazendo isso? Porque eu quero, sei lá, prover para minha família, ou porque eu quero ficar famoso, ou porque eu quero ter coisas, né? Em algum momento a pessoa não vai ter mais resposta, né? Vai chegar algum momento que a pessoa vai falar, olha, para de me encher, paciência, eu não tenho uma resposta para isso. É, chega um momento que não tem razão, né, que a gente possa dar para o que a gente está fazendo, né? Normalmente, né? Ou se a pessoa for talvez mais filosófica, né, ela vai reconhecer que tem um motivo talvez transcendental, né? O trabalho dela não é feito por causa do trabalho, né? O trabalho dela não é feito por causa da, dos bens materiais, por causa das coisas materiais que ela tem. É por causa de alguma coisa que beira o transcendente, né? O que, né, alguns poderiam dizer é irracional, né? Porque não tem uma razão por trás, mas que outros possam dizer, né? Assim, tem um ideal romântico, né, por trás. Se nós formos olhar biblicamente o porquê nós trabalhamos, é isso que eu queria falar um pouquinho com vocês hoje, né? O porquê nós trabalhamos, o porquê nós produzimos, a resposta tem que ser: nós produzimos porque, ao fazermos isso, nós estamos fazendo duas coisas. Nós estamos trabalhando no trabalho de Deus, ou seja, eu trabalho por causa da vontade de Deus, por causa do desejo de Deus, por causa dos propósitos de Deus, né? Ou seja, uma outra forma de colocar isso é porque eu estou querendo simplesmente obedecer o meu Criador, né? Glorificá-lo seria uma outra forma de colocar isso. Eu quero glorificar o meu Criador, eu quero trabalhar no trabalho que Ele tem para mim. Nenhum motivo a mais do que simplesmente satisfazer, glorificar o meu Criador. E um outro motivo também que não deve escapar a gente é porque isso nos traz também prazer. Enquanto nós estamos trabalhando para o Senhor, enquanto nós estamos glorificando Ele, né? Estou usando aqui a nomenclatura de trabalhar para Ele como, né, um shorthand para falar sobre o fato de que nós estamos fazendo isso para glorificar Ele. Nós também temos prazer nele, né? Nós temos prazer. Então, quando nós começamos a trabalhar, quando nós nos propomos a trabalhar ou fazer qualquer coisa, e trabalho aqui, eu falei um pouco do trabalho assim como essa vocação, né, que nós fazemos para trazer talvez dinheiro para dentro de casa, mas isso se aplica para qualquer tipo de esforço, né, da nossa parte, né? Quando nós trabalhamos para alguma coisa que é transcendente, para alguma coisa que é eterna, né? Para alguma coisa que perdura eternamente. E não é por um acaso, né? Nós somos, como pessoas, fomos criados para sermos conectados, né, com o eterno e sermos nós mesmos, né, almas que não têm fim, né? E o significado maior disso que eu estou falando, de nós sermos criados assim, né, de nós sermos criados almas que não terão fim e de sermos conectados com a eternidade, o que está por trás disso é que nós somos imagem e semelhança de Deus e Ele nos criou para fruirmos união e comunhão com Ele. Se eu pudesse falar sobre o que é o plano de Deus para toda a história, né? Assim, por que Deus criou todas as coisas que Ele criou? Falando sobre qual é a razão, qual é o plano de Deus, né? Porque Ele trabalha, né? Porque Ele criou coisas. Nós trabalhamos porque Ele trabalha, né? O Senhor Jesus Cristo mesmo disse, né, uma vez, uma passagem que é muito querida para mim, né? João capítulo 5, né? Quando os fariseus perguntam para o Senhor Jesus, por que você fez esse trabalho de curar esse homem no sábado? E o Senhor Jesus diz para eles, olha, meu pai trabalha até hoje, né? Ele não só trabalhou na criação, mas meu pai trabalha até hoje e importa que eu trabalhe, né?
Isaías fala a respeito do fato de que Deus vai olhar para o trabalho dele e ficar satisfeito. O Senhor Jesus vai olhar para o trabalho que ele fez e ficar satisfeito. Eles, então, por que Deus trabalha? Por que Deus está trabalhando? O que ele quer com isso? A forma de eu explicar o todo do plano de Deus, acho que a melhor forma que eu sei é a seguinte: Deus decidiu, e isso explica tudo, tá? Toda a história das Escrituras e toda a história do mundo. Porque lembra, a história do mundo é a história de Deus, é a história do que Deus está fazendo com o mundo. É o desenrolar dos planos de Deus. Deus decidiu que ele gostaria de dar de si mesmo, conceder, conferir união, comunhão com ele. Ou seja, ele é o presente, ele é o que ele está sendo, é o que ele está dando. Ele decidiu conferir de si mesmo para um povo santo, num ambiente, num local santo, e por meio de um mediador que fosse obediente, santo, um mediador pactual, né? Uma estrutura que Deus criou, então ela é uma estrutura que tem alguém por meio do qual essas bênçãos vêm, né? De conferir-se a si mesmo para esse povo santo, num local santo, por meio de um mediador pactual obediente. Então, o, o cerne da religião e da vida, e por isso é o fim de todas as coisas, é o fim para o qual e pelo qual nós vivemos e trabalhamos, é justamente para ter união e comunhão com Deus. Não tem nada que transcende isso. E não deveria ter, porque Deus é o principal bem, é o sumo bem do homem. Né? É ter união e comunhão com o seu Criador. E eu queria desempacotar um pouquinho essas ideias e depois seguir com algumas outras passagens bíblicas, mas desempacotando um pouco mais essa ideia de que Deus decidiu dar de si mesmo, né? Entregar a si mesmo, e isso quer dizer união e comunhão com Ele para um povo santo, num local santo, por meio de um mediador pactual obediente. Desempacotando isso tudo, você vê lá no Éden, é exatamente isso que Deus faz. Nos primeiros 2 capítulos de Gênesis mostram isso muito claramente. Deus criou um local que era para ser um local santo, ele criou estabeleceu ali uma semente de um povo santo, que era para ser um povo que perduraria de forma santa, e ele deu um mediador, um representante pactual, que pela obediência dele nós seríamos abençoados, nós teríamos essa comunhão eterna com Deus. Estou lembrando aqui de 1 Coríntios 15, né, em que Paulo fala no final do capítulo, ele vai falar sobre a questão ele usa a ideia da semente, né, a semente que ela é plantada para depois ela nascer, como nossos corpos, né, que são primeiro semeados no chão, para depois eles serem ressuscitados. Né, ele está falando sobre ressurreição ali em 1 Coríntios 15, e quando ele fala sobre isso, ele diz, olha, porque primeiro, cronologicamente, vem o natural e depois o espiritual. Ele está falando sobre a diferença do corpo que nós hoje temos e o corpo que nós vamos ter, né? O natural e o espiritual. Ele fala, mas a lógica que ele pontua é a seguinte, é que Deus criou essa ordem, estabeleceu essa ordem desde o início, quando ele decidiu criar Adão naturalmente, mas ofereceu para ele, prometeu para ele que haveria de um dia ele obter um corpo espiritual. Ou seja, o homem ele foi criado com essa perspectiva do eterno, mas não só uma perspectiva, um desejo, mas inclusive uma promessa. O mundo não foi criado de uma forma estática, em que, como uma pintura, né? Deus criou e chegou à perfeição e falou, pronto, agora eu não quero que mude. Não, é mais como um filme, ou como um teatro, um enredo, né, em que ele tinha um propósito final de alcançar e de levar o homem para um status que ele ainda não tinha na criação. Deus criou o mundo, e isso é muito claro em diversas, olhando por diversos ângulos, né, nas escrituras, fica muito claro que Deus criou o homem prometendo e oferecendo para ele um status diferente e uma vida eterna que estava prometida já desde o início. Então não era só uma confirmação do status que Adão sempre haveria de ter, né? Ou seja, fiz a minha pintura e eu não quero que ninguém mexa, e aí o problema é que veio o pecado e atrapalhou
né? E confundiu, e agora eu tenho que repintar para voltar ao status quo ante. Não, o propósito de Deus sempre foi esse, de levar o homem a um potencial, elevá-lo a um patamar e conferir a ele essa vida plena e eterna, que se reflete até mesmo numa mutação real do corpo, né? De corpo espiritual, como Paulo fala, para o corpo, do corpo natural, como Paulo fala, para o corpo espiritual, que é o que o Senhor Jesus Cristo obteve. Mas então, voltando para desempacotar a trajetória das Escrituras e o propósito de Deus completo para a história, Deus tem um propósito, tem um plano, tem uma casa que ele está construindo, que ele está edificando, voltando para usar a linguagem do Salmo 127. E ele nos coloca nessa casa para sermos servos obedientes e participarmos de forma obediente na construção dessa casa. Isso é maravilhoso. E ele nos deu um mediador pactual que deveria ser obediente para que nós possamos também, né, ser obedientes e fruir a união e comunhão com o Senhor. Nós sabemos que então Adão falha, né? Ele era esse primeiro mediador, e depois o Senhor vem para conversar, para trazer Adão e Eva para o dia do juízo, né? Ou seja, o dia do juízo final chegou, né? No dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Então o dia final do juízo chegou naquele dia, lá em Gênesis 3. Mas Deus traz uma promessa de um novo mediador. Ele provê um novo mediador que vai fazer esse trabalho de forma completamente obediente e vai nos levar, vai nos santificar, o povo, vai santificar o ambiente, né, o mundo, e então ele vai ser o nosso mediador obediente. Veja que Deus tem um plano para o mundo. Deus está agindo no mundo. O plano dele não foi frustrado, mas de uma forma como a gente não entende, ele tinha oferecido isso, mas por trás ele já tinha planejado também que o mundo chegaria àquele status, a, né, que ele levaria o seu povo e o mundo que ele criou para esse status de glorificação escatológica, perfeita e completa e eterna, né, por meio da, da queda e não sem ela, né? Mas ele tem um plano, e isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista. A gente nunca pode perder de vista o fato de que nós estamos trabalhando num ambiente, no mundo que Deus está trabalhando. Ele estabelece para nós o padrão, o objetivo e também o método, né? E ele nos chama para nós sermos co-trabalhadores com ele. Então, quando nós nos perguntamos assim, por que nós trabalhamos, a primeira resposta, a resposta última, né, vamos dizer assim, no sentido de significado, né, de importância, deve ser, olha, nós fomos criados para produzirmos, para participarmos nesse projeto de Deus, né? É o que Deus fala para o homem em Gênesis 1, né? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou e disse para eles: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. E Deus disse mais: eis que eu tenho dado para vocês todas as coisas, que isso é para vocês por mantimento. E, e tudo o que Deus fez, ele viu que era bom. Deus chama o homem e a mulher para eles formarem uma família, para eles multiplicarem, para eles crescerem, para eles pegarem aquele pedacinho de local santo que Deus tinha criado e expandir isso para todo o ambiente criado, para toda a criação, né? Toda a criação deveria ser um grande local de adoração, de glorificação de Deus. E veja, a gente não foi chamado para fazer isso só com palavras ou só com uma conexão espiritual com Deus, desassociado do nosso trabalho manual, de ter que aprender a arar a terra, de ter que aprender a construir coisas, a mexer com ferro, e também, né, ou seja, a criação de ciência, de tecnologia, né, de habilidades. Né? Ele nos deu todas essas coisas de uma forma
completamente unida, né? Ah, não existe separação, dicotomia entre o mundo criado, né, as coisas materiais, e o nossa fruição de Deus, né, e a nossa relação com Ele. Aliás, é por meio dessas coisas, inclusive, que nós vamos ter fruição com Deus. Mas veja que, se nós tirássemos os nossos olhos de Deus e focássemos apenas nessas coisas, elas mesmo perderiam o seu significado, como de fato perderam para a nossa cultura. Se você olhar hoje para fora, o mundo não está mexendo com as coisas criadas por Deus, não está lidando consigo mesmo internamente, nem com os próximos, as pessoas que estão ao nosso redor, e nem com as coisas criadas por Deus, por causa do desejo de, em obediência, receptivamente à criação de Deus e aos propósitos de Deus, usufruir de união e comunhão com Ele. Não. Quando nós tirássemos os nossos olhos de Deus e olhássemos apenas para as coisas de forma mecanicista, de forma empiricista, de forma pragmatista, e olhássemos apenas para as coisas criadas, nós então perderíamos tudo. E é exatamente isso que Deus mostra para eles, quando Deus coloca uma coisa no jardim, no meio do jardim, em que ele fala, isso aqui é proibido, isso daqui é uma coisa que vocês não podem tocar. E vocês vão se lembrar, né, lá em Gênesis 3, quando a mulher começa a ser tentada pela serpente, a serpente vem e pergunta para ela, né, assim, Deus disse para você que não era para você tocar, para você comer desse fruto. Ah, né, primeiro, né, leva a mulher, né, a questionar, né, se Deus tinha proibido que ela comesse de todas as árvores, né, eles comessem de todas as árvores, que seria justamente uma crueldade, né, da parte de Deus, né, não dar nada para os homens poderem comer. Lembra que eu falei no final de Gênesis 1, Deus disse, eu tenho dado para vocês todas as coisas, né? Só uma coisa que ele separou. Então, a pergunta da serpente é justamente essa de tirar, de distinguir o espiritual ou de criar uma separação, uma brecha, um rompimento, uma dicotomia entre as coisas espirituais e as coisas naturais, né? Deus ama tanto as coisas naturais, as coisas materiais, né, quanto o aspecto é, espiritual da nossa vida, da nossa realidade, né? Não existe separação na visão de Deus. Mas a serpente quis trazer dúvida com relação a isso. E, no fim, ela acaba convencendo a mulher e o homem a pensarem a respeito daquelas coisas de forma apenas mecanicista. Porque, veja, quando a mulher olha para a fruta e decide comer dela, e sem dúvida Adão, junto com ela, né, permite que isso aconteça, e é tão culpado quanto, né, ela está fazendo perguntas que são, assim, baseadas apenas naquilo que ela consegue observar racionalmente e empiricamente, mas sem levar em consideração a revelação. Sem levar em consideração a revelação, a presença de Deus e o fato de que todas as coisas são automaticamente, pelo fato de serem criadas, elas já têm significado em si, dados por Deus. É Deus dá o significado para essas coisas. Não existe nada no mundo que não tenha um significado já dado por Deus. E Deus fez isso de uma forma muito interessante, porque é, aparentemente não tinha nada físico, material naquela fruta que indicasse que ela fizesse mal para Adão e Eva. Deus não proibiu, não coma dessa fruta porque ela vai te causar mal, porque tem alguma coisa naturalmente nela que vai contra a natureza que vocês têm, né? Como uma coisa é, que tem veneno, né? Ou que causa mal em si. O único motivo pelo qual Deus separa aquele fruto e tira do alcance do homem e da mulher é para estabelecer o teste em torno do princípio que deveria guiar a vida deles enquanto eles trabalham, que é o princípio de saber distinguir entre o Deus que criou e o homem que é criatura, entre o Deus que tem autoridade e o homem cuja autoridade é apenas delegada por Deus. No momento em que o homem separa essas coisas
esquece de Deus e olha apenas para o mundo mecanicista, né, de uma forma mecanicista para o mundo natural, vamos dizer assim, ele chega a conclusões erradas. Ele olha e fala assim, não tem nada que me pareça ruim nesse fruto. Ela olhou para o fruto e falou, olha, parece que ele é bom. Parece que ele é bom para dar entendimento, parece que ele é bom para... ele é vistoso, ele parece ser gostoso, ele parece ser bom. Por que Deus tiraria isso de mim? E nesse momento, então, você perde até mesmo as coisas naturais. No momento em que você para de pensar nos, no motivo pelo qual essas coisas existem. E assim também com o nosso trabalho. É assim também com a nossa produtividade. Toda vez que nós perdemos de vista o fato de que estamos aqui para construir a casa de Deus e não a nossa, construir o nome de Deus e não o nosso nome, estamos aqui para trabalhar para coisas eternas, no propósito de Deus, porque só o propósito de Deus, só Ele que está fazendo algo que de fato perdura para a eternidade, e nós apenas fazemos essas coisas que vão perdurar para a eternidade porque estamos trabalhando com Ele e por meio do Espírito dele, e Ele nos dá condições para tal, Ele nos chama para tal. Então, quando nós perdemos essa visão de que nós estamos trabalhando para construir a casa de Deus, nós acabamos perdendo até mesmo aquilo que nós construímos. Em vão trabalho. Em vão trabalham todos os que estão edificando coisas que não são aquilo que o Senhor está edificando. E perceba, não estou dizendo que nós temos que trabalhar apenas na igreja, ou que temos que trabalhar apenas em coisas que são percebidas por nós como cristãos ou espirituais. Não é isso. Coisas naturais, coisas propriamente da vida humana normal, são espirituais, se feitas no Senhor. O vosso trabalho não é vão quando é feito no Senhor, é o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios. Uma outra coisa interessante que me veio à mente quando eu pensei a respeito desse tema é o seguinte: o fato de que hoje, no mundo caído, né, eu estava lembrando de 2 Coríntios 4, né, quando o apóstolo Paulo fala sobre a nossa redenção, ele fala sobre o ministério da reconciliação que ele tem, que é o evangelho. Ele diz no versículo 6 de 2 Coríntios 4, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, então ele está falando já pegando o contexto nosso caído, né, e falando sobre a redenção, e usando a figura da criação original, né, da luz resplandecendo das trevas, né, porque o trabalho de Deus na redenção é exatamente um trabalho de recriação, né, então ele está falando, usando essa linguagem, fala, porque o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo já resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, veja, ele está falando sobre as coisas que Deus vai fazer no futuro, de a luz completamente prevalecer sobre as trevas, mas que hoje já, lá no futuro isso vai acontecer, mas hoje já ele já resplandece dentro de nós, em nosso coração, na regeneração, né, na transformação do nosso coração, pela iluminação do conhecimento da glória de Deus em Cristo. Mas nós temos esse tesouro ainda em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. E aí ele vai falar sobre nós sermos hoje atribulados, angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E nós ainda levamos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, né? Porque dentro de nós também nós levamos e nós queremos que manifeste, né, que se manifeste a vida de Cristo, né? Mas também, no futuro, essa vida vai alcançar o nosso corpo. Então, hoje no nosso corpo nós temos um corpo que é marcado pela queda, que é marcado pela imperfeição. Mas até mesmo essas coisas materiais, até mesmo essas coisas passageiras, são de interesse de Deus. E por mais que a gente saiba que essas coisas elas são passageiras e são terrenas, elas são boas. Por mais que elas estejam se corrompendo e indo para a morte, e o prédio que você hoje constrói amanhã
está destruído. As coisas que você hoje planta, amanhã você tem que arar a terra e plantar de novo. Mesmo essas coisas sendo passageiras, mortais, o nosso corpo está indo, né, para a sepultura, ainda assim essas coisas são boas. Porque também no nosso corpo exterior, nessas coisas naturais que Deus criou, a transformação vai alcançar. E é por isso que ele fala no versículo 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, ele vai continuar e terminar, né? De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos e por isso falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Veja, todas as coisas criadas, todas as coisas existem por amor de vocês. Para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. E por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior, e aí volta para falar sobre essa distinção entre o que hoje já acontece no nosso interior e o que hoje acontece no nosso exterior. Por mais que hoje o nosso homem exterior se corrompa, ele continua, contudo, o nosso homem interior já se renova de dia a dia. Para que a nossa leve e momentânea tribulação e as coisas que hoje estão sujeitas a serem perecíveis por causa do pecado, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno poder de glória. Nós estamos produzindo para um eterno peso de glória que vamos herdar acima de toda compreensão. Acima de toda compreensão. Por isso, não nos atentando nas coisas que se veem, não porque elas sejam ruins, não, a gente não está fazendo dicotomia entre o espiritual e o material. Mas nós não vamos nos atentar a essas coisas, nós não vamos tirar os olhos do eterno e de Deus para nos satisfazermos apenas com as coisas terrenas. Então, não nos atentando para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Um dia Deus vai restaurar até mesmo as coisas que não se veem e elas vão se revestir de incorruptibilidade, como ele diz em 1 Coríntios 15, a respeito do nosso corpo e a respeito de todo o local santo, onde o povo santo de Deus, agora santificado eternamente, vai morar eternamente em comunhão e união com Deus. Eventualmente isso vai acontecer, mas hoje ainda não. Então nós temos que ter esse eixo bem claro, né, de trabalhar para o Senhor, de trabalhar na sua casa, na sua obra. Nós queremos ouvir como o autor de Hebreus fala a respeito de Moisés. Moisés foi um servo fiel em toda a casa de Deus. Mas ele foi um servo na casa de Deus. Cristo, porém, veio para trabalhar na casa de Deus, mas como filho. É o que fala Hebreus 3. Se você for parar para pensar, não é que Deus não tenha algo contra as coisas materiais, mas o valor delas são encontradas nele. Esses dias, para terminar com uma ilustração, esses dias eu estava pensando sobre isso. Eu estava pensando como às vezes a gente tira os olhos de Deus e coloca os olhos nas coisas materiais criadas por ele como se elas fossem últimas, né? Eu estava pensando assim, poxa, eu tenho uma empresa de livros, eu tenho uma empresa de publicação e se Deus nos desse mais dinheiro, mais recursos, a gente podia fazer isso, podia fazer aquilo, fazer aquilo outro. E às vezes a gente fica pensando assim, poxa, se Deus me desse isso, se Deus me desse isso, eu podia fazer isso, eu quero ficar cheio de recursos para poder utilizar para ele. Mas ao mesmo tempo, se você parar para pensar, eu estava um dia especificamente pensando sobre isso, e eu passei por uma placa, né, de uma loteria, né, que dizia lá assim, não sei quantos milhões, 200 milhões de dólares e tal, na loteria. E aí eu fiquei pensando, falei assim, nossa, olha só que coisa, né? Esse dinheiro na minha mão ia ser tão bom, ia fazer tão bem para tanta gente, né? Foi o que eu pensei. Né? Dá para ver que não é um pensamento sábio, quando você pensa que você é a resposta para as coisas. Mas eu pensei, se esse dinheiro estivesse na minha mão ia ser tão bom, mas é de ficar perplexo que Deus vai pegar esse dinheiro e vai colocar na mão de uma pessoa que vai usar isso para o mal. E é o que a gente vê, ó, a gente olha para o mundo afora, a gente vê o mal prosperando, o perverso prosperando, e Deus parece que está dando mais e mais dinheiro para ele.
Parece que Deus não se importa com dinheiro, né? Parece que ele não se importa. E aí, um dia desses, eu estava lendo um livro e voltei nesse pensamento também. Deus não se importa com essas coisas. O livro, o cara falava sobre a, o livro é chamado Notas da Xícara Maluca, não sei se você já leu, mas tem uma hora que o autor ele fala assim que ele estava olhando para a neve, e aqui a gente tem muita neve nesse lugar onde eu moro, muita mesmo, e, e aí a neve caindo, 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 caindo lá fora, e ele faz um cálculo, assim, ele fala assim, quantos trilhões de flocos de neve existem aqui, né? Estão sendo simplesmente jogados por Deus. Como se não tivessem valor nenhum. Mas cada um deles é tão bonito, né? Deus coloca a sua arte, sabe, a beleza nas coisas que ninguém vai ver. Que daqui a pouco o cachorro vai passar e vai fazer xixi em cima, que o carro vai passar e vai jogar lama em cima. E Deus não se importa. Ele não tem fim. A riqueza de Deus não tem fim. E parece então que ele não vê valor naquilo. É a minha sensação, né? É a minha reflexão, minha é, contemplação, né? Parece que Deus não vê valor nenhum no dinheiro. Parece que Deus não vê valor nenhum nessas coisas que a gente faz, que a gente produz e tal. Não é que ele não vê valor, mas é porque o valor dessas coisas só se encontra nele. E a gente só vê valor de fato nas coisas se elas forem conectadas com o fato gerador deles, e com o objetivo final. É como uma criança que você, por exemplo, meus filhos gostam muito de doce, a minha filha é apaixonada por comer doce. E não é que doce é ruim, mas eu ia achar muito ruim se ela ficasse fixada com doce e só quisesse comer doce o tempo todo. Porque aquilo tem o seu motivo, tem o seu local, tem o seu espaço. Mas somente vai ser possível ela se agradar e se alegrar com aquilo que ela tem se isso for conectado com o resto, tiver sentido dentro do todo, né? Da mesma forma o dinheiro, da mesma forma o nosso trabalho, da mesma forma todas as riquezas que Deus nos dá. A Bíblia não fala muito sobre produtividade, mas ela fala muito sobre riqueza. E essas duas coisas são basicamente a mesma. Produtividade é basicamente a ideia de você piedosamente utilizar-se dos recursos que Deus te deu. Tempo sendo o primeiro deles, dinheiro, sua mente e seus skills que você está aprendendo. Mas essas coisas todas têm que estar em subordinação à ideia de uma vida que descobre prazer, alegria, significado último na união e comunhão com Deus. A gente podia falar um pouco sobre como isso se traduz de outras formas, né? Em outras áreas da vida humana, né? Por exemplo, na contemplação da arte, do belo, né? E tentar não se deixar prender por uma ideia mecanicista, empiricista e pragmatista, né? De lidar com o mundo, né? Nós não devemos aprender na faculdade apenas as nossas atividades manuais, né, que nós vamos fazer para ganhar nosso pão, por exemplo. A gente não pode ficar, a nossa vida não foi feita para a gente ficar preso nas ideias de economia, de política, de tecnologia, de engenharia. Nós temos que ver essas coisas por meio de uma visão de alguém que sabe contemplar o descanso, de alguém que sabe contemplar o lazer, de alguém que sabe contemplar o significado e o valor das coisas que se nos apresentam. Elas não são encontradas por nós, por meio da razão e por meio da racionalidade pura ou do rigor de discernimento racional, mas pela contemplação. Então, isso abre toda uma conversa que a gente pode falar a respeito do valor que temos, que ganhamos em termos prazer, em termos lazer, né? Tem um livro que eu queria, né, terminar falando um pouquinho e recomendando para vocês lerem, chamado Leisure, The Basis of Culture, de um autor chamado Joseph Pieper, falecido já há um tempo, filósofo católico.
E ele tem esse livro, né, Leisure, The Basis of Culture, que é um livro muito bom. É pequenininho, vale muito a leitura. Não sei se já está em português, deve estar. Mas nesse livro ele fala sobre a ideia de skole, que é a palavra grega, né, para lazer, né, recreação. E como ela é a base da palavra escola do latim, né? Então, vocês que estão na faculdade, na escola, vocês, na verdade, estão tendo um momento especial de lazer. Enquanto vocês estão aí, talvez não pareça, mas é um momento de lazer. Quantos de vocês pensam, né, no trabalho que vocês estão fazendo, o tempo que vocês têm na universidade como um tempo de lazer, de recreação? Deveriam pensar assim, porque é um momento especial que poucas pessoas na história da humanidade tiveram. Não é todo mundo que teve esse prazer de poder estar sem o peso de ter que sustentar-se a si mesmo, podendo se dedicar à contemplação, desde que de fato vocês estão fazendo isso, né? Parando e utilizando esse tempo que alguém está pagando para vocês. Vocês estão na UNB, o Brasil inteiro está pagando para vocês. O Brasil inteiro está colocando dinheiro no bolso do governo para o governo financiar o tempo que vocês estão na faculdade tendo recreação. A recreação boa, que é essa de pensar a respeito das coisas criadas, e fazendo isso não com um objetivo utilitário apenas, mas também sabendo que isso vai ser útil. É assim que é por isso que eu mando meu filho para a escola em vez de deixar ele o dia inteiro trabalhando. Seria muito bom para mim se meu filho ficasse o dia inteiro trabalhando para minha empresa. Seria ótimo, eu podia economizar algum dinheiro com outras pessoas e tal, mas não seria bom para ele. Ele precisa trabalhar com a mão, trabalhar com a mente, fazer trabalho, de fato, precisa. Quanto mais cedo a gente puder colocar nossos filhos para trabalharem, melhor. Mas eu tenho que deixar espaço para ele se recrear, para ele poder ler literatura, para ele ler poesia. A gente estava hoje no carro, levando para a escola, e a gente está decorando alguns poemas, né? Então, ele precisa aprender a contemplar o belo, coisa que não tem valor. Lembra dos problemas de matemática que você fazia? Que não tem valor real, que você pode extrair, levar isso para o banco. Você está fazendo aquilo meramente pelo, pelo prazer de você fazer, do conhecimento. Você não sabe qual é o resultado que isso um dia vai ter na sua vida, mas você está fazendo aquilo. Mesmo motivo pelo qual você vai para a academia. Você não está carregando um saco de cimento de um lugar para o outro, que talvez te desse até mais vigor físico se você todo dia ficasse levantando cimento, ajudando alguém a capinar um lote ou qualquer coisa do tipo. Mas você, enquanto você está se exercitando, você, você tem um ganho de poder parar e contemplar e, e exercitar simplesmente pelo exercício. Então, existe todo um caminho maior que a gente pode entrar, e talvez algum dos palestrantes já tenha tocado nessa questão do lazer como base da cultura, mas essas coisas não são desconectadas, e pelo fato de vocês estarem na faculdade, eu queria plugar isso também. Elas não estão desconectadas, porque o belo, a contemplação das coisas que são realmente humanas, né, da arte, está diretamente ligado a nós conseguirmos contemplar a beleza da criação e a revelação de Deus na criação. E nos alinharmos, né, com Ele. Lembrando que essas coisas aqui, elas não têm esse significado último para Deus. Muitas vezes ele vai nos dar coisa que a gente não merece, vai dar coisa pra gente que a gente não sabe de onde veio, como José, que passou anos na cadeia. Ele pode fazer isso. Ele pode pegar uma árvore e tirar ela do nosso alcance sem ter que dar motivo para nós, né? Mas todas essas coisas fazem sentido, se encaixam e têm significado, se vistas pela perspectiva da história que Deus está criando e produzindo e desenvolvendo. Nós queremos estar trabalhando nessa história, criando, trabalhando na nossa casa, trabalhando na nossa casa para que ela seja um local fértil para a produção daquilo que agrada a Deus, tanto da cultura
como um local de adoração a Deus. Então, para encerrar agora, verdadeiramente, a última coisa que eu vou falar, eu venho prometendo que a gente vai encerrar, mas a última coisa que eu queria deixar para vocês é, pensem nisso. A ilustração do Salmo 127 que a gente tem, de uma casa que Deus está construindo, não é à toa. Porque a melhor coisa que representa isso, a obra de Deus no mundo, é a casa, é a família. Não é à toa que Deus escolheu essa ilustração. Ele está construindo uma casa. Nós estamos trabalhando na casa que ele está construindo, porque nós não queremos trabalhar em vão. Mas nós fazemos isso justamente construindo nossa casa. Construam a casa de vocês. Vocês são jovens. Construam a casa de vocês. Casem-se. Tenham filhos. Produzam. Tenham produtividade que vai perdurar para a eternidade. Tendo uma descendência, uma geração piedosa que ama a Deus e que ama o próximo. E que glorifica a Deus no trabalho. Façam isso para o bem de vocês, para o bem da família, para o bem da igreja, para a glória de Deus. Construam a casa de vocês. Eu acho que é isso. Eu preciso sair. Estou um pouco atrasado. Tenho que ir agora para um funeral. Eu tenho que ir para um funeral de um neném recém-nascido que faleceu, filho de um amigo meu, e é um momento de pensar a respeito disso. Né? E eles um dia vão glorificar a Deus também pelo fato de Deus ter decidido levar esse nenenzinho. Todas as coisas vão glorificar a Deus. E nós vamos poder glorificar a Deus acerca de todas as coisas que ele fez. Eu posso orar agora? Orar pelo Senhor também? Ou o Senhor já quer sair? Não, pode orar. Ora por essa família. O nome Sim. do homem é Jean e a esposa é Gesi. Gesi? Gesier. Jean e Tá bom. Gesier. Senhor Deus, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem providenciado, ó Pai, o necessário para vivermos, ó Deus, para aprendermos também mais de Ti. Obrigada por esse momento, pelo tempo que o reverendo Gustavo teve aqui conosco, Pai. Obrigada, Senhor, pelas pessoas que estão presentes, mesmo que distantes. Né? Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe. O Senhor, ó Deus, tem nos sustentado até aqui. Trabalhe, Senhor, os nossos corações, nos ajude, ó Pai, a vermos o mundo de uma forma mais completa, Senhor, sem dividir o secular do sagrado, mas a ver a integridade das coisas, ó Pai, que o Senhor possa cuidar, ó Pai, dos nossos trabalhos, que possamos, ó Deus, também olhar para a faculdade de uma forma diferente, Deus, aprender a contemplar os nossos objetos de estudo, ó Pai, aprendermos a sermos gratos, ó Deus, pelas oportunidades que temos, ó Pai. Peço que o Senhor cuide, Senhor, das nossas trajetórias, mas em especial, Deus, quero colocar diante de Ti a família do Jean, da Gesier, que o Senhor possa cuidar deles, ó Pai, nesse momento de tanta aflição, ó Pai, que o Senhor possa consolá-los, ó Deus, nesse momento de perda, nesse momento de luto, cuide também, Senhor, dos amigos, de todos os familiares deles, ó Pai, que o Senhor possa sustentá-los, ó Deus, consolando e dando a eles, ó Deus, a paz que só o Senhor pode dar. Te agradeço, ó Deus, mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, reunidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe. Obrigada. Obrigado. Até mais. Obrigado. Tchau. Olha.